Bom, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a partir da próxima semana se a ex-presidente Dilma Rousseff deveria ter permanecido elegível depois do impeachment. A discussão se refere ao mandado de segurança apresentado pelo PSDB, MDB, Solidariedade e PPS, que contesta o Senado por ter fatiado em 2 votações as penas de perda do mandato e de inelegibilidade da ex-presidente por 8 anos. Na primeira votação, o Senado aprovou o impeachment de Dilma por 61 votos a 20. Já na segunda votação sobre as consequências da pena, eles analisaram se a petista ficaria inelegível pelo prazo de 8 anos, pena aplicada a presidentes que sofrem impeachment. Os senadores decidiram por 42 votos a 36 que ela não ficaria inelegível. A votação fatiada foi uma sugestão do senador Renan Calheiros, endossada pelo então presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão. Mas não é da Constituição inabilitar a presidente da República como consequência do seu afastamento, não. Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo plenário do Senado Federal. Nós temos que julgar, mas nós não podemos ser desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público. Augusto, 7 anos depois, na semana que vem, o STF vai se debruçar sobre o caso para saber se foi certo ou errado o fatiamento do impeachment da Dilma. Perfeito. Primeiro, é bom reproduzir isso aí para que o PT pare de falar em golpismo. Tá aí o Ricardo Lewandowski, que é parceiraço do Lula, foi indicado pela Marisa Letícia porque a mãe o achava muito inteligente, né? Muito inteligente. Então tá, chega. Agora tem o seguinte, enquanto em sigilo, o Alexandre de Moraes julga em meia hora se prende ou não alguém, e prende, sempre, né? Na maioria das vezes são inocentes. Eles demoram 7 anos para julgar isso aí, não precisa mais. Já liberaram, o povo mineiro já resolveu esse problema. Ela não conseguiu se eleger senadora. Agora, ao contrário do que previa o Lewandowski, ele argumentou o seguinte, ela precisava ter os direitos civis preservados, porque senão ela não conseguiria nem ser merendeira. Palavras dele. Pois bem, a ex-assaltante de banco virou presidente do Banco dos BRICS. Então, estava errada a previsão, foi só mais uma malandragem. Agora, 7 anos, claro, né, se alguma coisa pode perturbar o PT, que esperem 7 anos. Aí. Pois é, Augusto tocou no assunto do golpe. Nesta quinta-feira, o ex-presidente Michel Temer voltou a comentar as críticas de que ele teria chegado ao Palácio do Planalto por meio de um golpe. Segundo Temer, a ex-presidente Dilma Rousseff foi condenada pelo Congresso por cometer um crime político. Mas a verdade é que eu lamento que as pessoas não examinem as questões. Você veja, o crime de responsabilidade política não tem nada a ver com o processo jurisdicional. O crime político é um crime de... Você, quando é condenado, é uma questão de conveniência e oportunidade. O processo jurisdicional, não. É das provas. Se as provas forem efetivas, muito bem. Você não tem como ter esse juízo de oportunidade e conveniência. Essa história de dizer que é golpe, francamente, é porque não se lê a Constituição, né? A Constituição diz, se o presidente é afastado, assume o vice. Golpe haveria se tentassem fazer com que o vice-presidente o assumisse. A verdade é que a gente não deveria nem estar discutindo isso, né, Lacombe? Ele está falando isso por conta daquele arquivamento do processo de pura improbidade administrativa contra a Dilma Rousseff. Aí tentaram dizer que, por conta desse arquivamento, o impeachment teria sido ilegal. Quando, na verdade, como explicou o presidente Temer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O processo de impeachment não tem nada a ver com o processo por improbidade administrativa. E sobre essa questão de revisar agora, depois de 7 anos, eu faço as minhas anotações, é o mesmo
mesmo que o Augusto. Vou ter aqui, agora, ponto de interrogação. Porque o único golpe que houve, no fim das contas, obviamente que o impeachment da Dilma não foi um golpe, absolutamente não foi nem golpe, nem golpe. Né? O golpe foi o fatiamento do processo de impeachment. Isso foi absolutamente inconstitucional, absolutamente patético. Né? Agora, como disse o Augusto também, a Dilma foi liberada porque ela não conseguiria emprego de nada, mas ela foi candidata ao Senado, né? E o povo mineiro, inclusive ela chegou a despontar nas pesquisas ali em primeirão, né? E aí o povo mineiro foi lá e infelizmente colocou o Rodrigo Pacheco, quer dizer, qualquer um, agora já nem sei mais, viu? De repente com a Dilma lá, mas Rodrigo Pacheco, aquele que vive olhando o pôr do sol e nada faz, acabou tirando a Dilma Rousseff do Senado. Então, de alguma forma, o povo mineiro acabou com essa historinha inventada pelo Renan Calheiros com o Ricardo Lewandowski de permitir a Dilma que não perdesse os seus direitos políticos, que é absolutamente um absurdo, como disse, é inconstitucional, e foi um dos muitos, né? Não foi o único, porque nós temos vários, foi um dos muitos ataques às nossas leis. Ana, é uma perda de tempo, né? Tanto assunto para o STF se debruçar 7 anos depois. Qual seria o efeito prático, né, de uma decisão dessas 7 anos depois para decidir se a Dilma deveria ter se tornado elegível ou não, se deveria ter sido fatiado ou não esse impeachment? Lembrando que o novo ministro do Esporte, o Fufuca, ele é golpista. Ele votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Rodrigo Pacheco também, né, golpista, faz parte aí de todo o aparato governamental e também votou a favor do impeachment da Dilma. Agora, se as imagens que demoram 7 meses para serem, para que a gente descubra que elas foram apagadas, né, 8 de janeiro, só agora 7 meses depois, as imagens, vem o Flávio Dino e disse, não, elas não existem mais. Então, 7 anos é uma loucura. Agora, o que eu acho absurdo nessa cena toda, Paula, é um senador da República segurando um exemplar da Constituição e como se ele estivesse ali protegendo. Eu vou corrigir a frase do senhor, viu, Renan Calheiros? O senhor tinha que dizer, o meu voto é contra a Constituição Federal, que está aqui nas minhas mãos. O meu voto é contra isso. Agora, Paula, eu acho que esse julgamento todo do impeachment, todo esse processo, né, que foi um espetáculo que nós acompanhamos na televisão, ali eu acho que se cruzou uma fronteira muito perigosa de absoluto desrespeito às nossas leis, porque depois daquilo ali, se o presidente da Suprema Corte simplesmente chancela, coloca a sua digital, que tudo bem rasgar a Constituição aqui na frente do Brasil, ao vivo, em cores, para todo mundo ver, pode-se tudo, porque se ligarmos 7 anos atrás com 2022, nós não estamos muito diferentes. Durante a campanha presidencial, quando o TSE resolveu colocar a sua caneta censuradora em todos nós, dizendo que nós não podíamos chamar o Lula de descondenado, corrupto, amigo de ditador, censuraram plataformas, censuraram a Brasil Paralelo, por exemplo, que estava para lançar um documentário, nem tinham lançado um documentário. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas como a gente sempre repete, aqui a gente não esquece o voto da ministra Carmen Lúcia, dizendo, olha, é inconstitucional, mas vamos dessa vez? Só dessa vez? Eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima. Tá aí, Paula. A inibição é até 31 de outubro.
e esse 31 de outubro nunca acaba. Alexandre, você acha que pode ter algum simbolismo aí o retorno dessa votação agora na semana que vem pelo STF para definir essa questão já de 7 anos atrás, né, em relação a Dilma Rousseff, botar uma pá de cal de vez nessa história de que teria sido um golpe o impeachment de Dilma Rousseff? Eu estava ouvindo a ministra Carmen Lúcia pensando, valei-nos Rui Barbosa, Sobral Pinto, Vitor Nunes Leal, ajudem-nos. Né? O Augusto mencionou dois eventos, o assaltante de banco e presidente de banco e a Constituição rasgada lá no Senado. Eu participei dos dois. Né? Assalto a banco como vítima. Eu trabalhava no Banco do Brasil em Viamão, foi assaltado em março de 1970, eu estudava jornalismo na PUC, assaltado pela vanguarda armada revolucionária Palmares, de que fazia parte a futura presidente. E eu transmiti ao vivo o julgamento de Dilma no Senado. Na hora que eu recebi isso, meu Deus do céu, doutor Ulisses sempre disse que a Constituição é cidadã, que se basta ler o que está escrito. Eu li o que estava escrito, eu não li no ar, eu li o que estava escrito e vi que não tinha nada a ver com a Constituição. Mas o meu colega ao lado era formado em Direito, é formado em Direito. E eu disse, olha, é com você, porque eu não estou entendendo essa decisão. Está lá escrito, eu estou com um parágrafo único do artigo 52 aqui na minha frente, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos por exercício de função pública. Né? Então, nada mais claro, basta ser alfabetizado e saber ler a Constituição. O presidente do Senado alegou que não podemos ser desumanos. Então, uma razão absolutamente subjetiva da desumanidade acabou com a Constituição brasileira. E o presidente da Suprema Corte presidindo a sessão continuou. Go on, vamos continuar. Como assim? Virou todo mundo burocrata, interesseiro, carreirista, fisiológico. Não tem mais princípios. Né? Imagina Sobral Pinto ali. Né? Imagina o Evandro Lins e Silva ali. Diz assim, não, eu me recuso a presidir essa sessão se o resultado contrariar a Constituição. Né? São coisas que a gente precisa lembrar, né? Para ver se a gente põe esse país de novo nos trilhos.